Nós hoje vamos falar acerca de envelhecimento saudável e anti-aging. E, Dr. Eduardo, antes de nós irmos para vermos o vídeo, nós estamos agora aqui a falar em off, há pessoas que estão a envelhecer de uma forma precoce, correto? Correto. É isso que estava-me a dizer? Tem tudo a ver um pouquinho com a forma como comemos, a forma como bebemos, o envolvente em que vivemos, o stress do dia-a-dia, o dormir mal, o beber, pesticidas, tudo. Engloba tudo. Pois. Agora, a grande maioria esmagadora da pessoa comum, o que quer é retardar o envelhecimento, mas nomeadamente mais facial. Pele, mãos, Pois, aquelas rosto... coisinhas que aparecem... Exato. Os pezinhos de galinha, as rugas da face, testa, mas no fundo, biologicamente, Somos a um grande maioria todo. das pessoas, nós somos um todo e temos que prevenir o envelhecimento de uma forma saudável e não de uma forma, não só pensar de uma forma precoce, mas de uma forma saudável. Porque, de facto, o que é que acontece? A grande maioria das pessoas envelhecem, mas não sabem que estão a ter envelhecimento precoce. Isto tudo é tratado de uma forma, valores analíticos, tem que se fazer análises para perceber realmente o facto do envelhecimento precoce. Como é que se manifesta um envelhecimento precoce? O envelhecimento precoce pode ser por patologias, nomeadamente inflamações comuns, radicais livres, que têm a ver depois também com a alimentação, já falo mais à frente, mas de facto nós estamos constantemente com inflamações diárias. Essas inflamações levam com que tenhamos destruição celular do organismo e vai dar origem a patologias crónicas, degenerativas, patologias mentais, onde doenças muito mais graves, não é? Depois E, de daí facto, ocorrem, passa para outro precisamente, estágio. nomeadamente uma pessoa pode ter um processo de oxidação ou stress celular muito avançado, não se apercebe, nomeadamente há pessoas que podem ir urinar, sentir um ardor, no dia seguinte desapareceu e passou, porque há pequenos sintomas que vão surgindo, mas que a pessoa associa sempre porque está cansada, porque dormiu mal, ou porque Ou comeu não qualquer bebe coisa água, que porque não lhe fez bem, ou uma situação assim pontual. Então, o que é o anti-envelhecimento e o anti-aging? Nós já estamos aqui a falar um bocadinho acerca disto, não é? O anti-aging é a forma como se trata o envelhecimento, está bem? Nomeadamente envelhecimento mais precoce. Mas todos nós podemos não mudar, ou seja, o cronograma, a data com que nascemos, o tempo de vida, mas podemos mudar a forma biológica, ou seja, qualidade de vida. A qualidade de vida ou a expressão biológica com que nós vamos envelhecer. Portanto, nós geneticamente temos informação genética, nascemos, até o facto de mudarmos de país e emigrar para outro país, isso faz com que possamos envelhecer mais rapidamente. A sério? A sério. Porque nós temos a expressão do gene na genética e os fatores envolventes vão fazer com que se possa expressar ou não. Portanto, o tipo então há de vida... países que são mais saudáveis do que outros? Também, mas tem tudo a ver com vários fatores, nomeadamente o modo de vida que nós temos. Não é? Portanto, nós, na genética, temos a expressão do nosso gene e nós, com o tipo de vida que nós temos, podemos travar a expressão do gene. O que é que isto quer dizer? Retardar esse efeito. Dou o exemplo, por exemplo, dos chineses, que é o que está a acontecer mais, nomeadamente com patologias metabólicas, obesidade, fígados gordos, as cetoses hepáticas, por aí fora. Portanto, isso faz com que o envelhecimento surja cada vez muito mais rapidamente. Portanto, nós temos a informação do gene, ok? Mudamos de país, podemos ter a mesma alimentação, mas os fatores envolventes vão fazer com que o gene se possa expressar, nomeadamente o clima, o stress, o próprio ar que nós respiramos, o tipo de água que nós bebemos, porque o facto de bebermos uma água que tenha um pH, que é o que está na moda, não é? O pH alto, o facto de tentarmos procurar ter um corpo alcalino não significa que estejamos a ser hidratados. Tem a ver com a molécula da água. Explica-me, troca-nos lá isso por nomeadamente por favor. com o ORP, que é a capacidade antioxidante que a água tem, que não aparece nos rótulos. Não é? Portanto, nós podemos beber muita água, não significa que estejamos a ser hidratados.
Não estamos a conseguir absorver essa água que É estamos a beber? precisamente isso, porque a forma como ela reage dentro do nosso corpo não é precisamente a forma como deveria de ser. Muda de pessoa para pessoa? Muda de pessoa para pessoa e não só. A água já não é o mesmo que era há 30, 40, 50 anos. Não é? Ela nasceu de uma forma negativa, a nível de polarização, neste momento é positiva, ou seja, nós podemos hidratar com muita água, mas o corpo nunca fica hidratado. Ou seja, o facto de uma molécula ser negativa na água, polar-se, significa que consegue absorver as toxinas dentro do nosso corpo e libertá-las, deitar fora. Cada vez mais a água não consegue fazer isso, nomeadamente com muitos alimentos, não é? Mas porquê? Devido à qualidade da água, que já não tem essas propriedades? É precisamente isso, e a forma como a água cada vez mais é industrializada e manipulada. Não é? Okay. Portanto, por filtros, por desinfetantes, por aí fora, sim, sim. que é tratada em que vai anular todas essas propriedades que antigamente existiam de uma forma natural. É isso, de uma forma natural. Agora, a intenção de ir atuar num processo prevenindo o anti-envelhecimento ou envelhecimento precoce, ou seja, termos envelhecimento saudável, no que é que se baseia? Baseia em que o nosso corpo tem que ser visto como um todo. Sim. Não é? Nomeadamente, não só procurar um anti-envelhecimento ou um envelhecimento saudável só em zonas localizadas. Nós temos que ver o corpo de uma forma geral. É como do género, vou ao ginásio, eu preciso aqui de trabalhar os abdominais. Depois falta o resto. Mas depois esquece das pernas, ou esquece dos braços, ou esquece qualquer... Não pode ser assim. Não. Tem que ser um todo. Tem que ser de uma forma geral. Okay. Portanto, a intenção é, como acontecia há muitos anos, nós comíamos, ingerimos o alimento tinha a propriedade em quantidade que nós conseguíamos ingerir e precisávamos para as nossas células. Portanto, bioquimicamente, ou seja, é associar a biologia a um estado saudável de saúde. Portanto, as nossas células precisam de nutrientes para viver, fazer a sua vida, fazer as suas funcionalidades, mas de uma forma saudável, nomeadamente mais direcionado para a nutrição que a pessoa pode ter no dia-a-dia. Portanto, nós, cada vez mais comemos alimentos e o tipo de vida que nós temos que ir agregar a 3 pilares muito importantes para o anti-envelhecimento. Está bem? Nomeadamente, um deles é melhorar todo o processo radical livre que existe dentro do nosso organismo. Tem a ver com o stress, os fatores da nossa vida, o dormir mal, tá? O tipo de alimento e o facto de sermos muito sedentários. Okay. Todos nós temos dificuldade em ser contrariados para termos atitudes opostas para termos mais dinâmica. Não é? Então, e quais são os vários fatores que devemos fazer para haver a prevenção e como? Como? Nomeadamente Já começaste a dizer, portanto, sim, em relação a... Nomeadamente a nível de stress oxidativo. O stress de celular e esta parte aqui, por exemplo, prevenir o excesso de stress celular e oxidativo através da alimentação. O que é que isto é? O que é que é? Portanto, doutor, explique-nos lá. Todos nós precisamos de stress celular. Todos. Nós é um mecanismo de defesa que nós temos. Nomeadamente, imagina uma pessoa que está num emprego e não se sente bem. Não é? Portanto, a pessoa nesse emprego não se sente bem, o stress celular é um mecanismo de defesa de mudança de atitude para aquele ser, seja o animal, seja ele qual for. Okay. Portanto, vai provocar uma reação. É uma reação para provocar uma mudança naquele ser. Portanto, em nós, o que é que acontece? Os fatores que nós temos é que o stress mantém-se de uma forma diária. Portanto, nós temos aquela forma de vida diária. E o facto de aumentar esses níveis de stress é isso que faz com que tenhamos destruição celular. Ou seja, vai estar a queimar qualquer coisa, vai estar a destruir qualquer coisa, porque está debaixo de uma pressão acima daquilo que ele tem capacidade de uma forma diária. De portanto, o nosso corpo tem uma capacidade de combater o radical livre, que é o que mais tarde se transforma em stress oxidativo. Nós, quando respiramos, nós libertamos também radical livre. Mas esse radical livre é um radical livre moderado, que é benéfico para nós. Agora, o que acontece é que o excesso deixa de ser controlado. Okay. E nós, com o tipo de alimento que nós ingerimos, o alimento industrializado, os sumos com gás, tudo que não seja de uma forma mais natural, faz com que consigamos ter muito mais radical livre. Esse radical livre, nós não sabemos como é que se pode
direcionar. Portanto, ele pode provocar qualquer tipo de destruição celular, Vai qualquer começar tipo de doença. provocar infecções no Qualquer organismo. tipo de doença não qualquer se tipo- consegue definir. Qualquer tipo de Dar patologia que origem a uma pode série de surgir doenças. pelo estresse oxidativo. Agora, nós, o facto de respirarmos de forma aeróbica, produzimos esse radical livre, mas também estamos em contacto com o oxigênio, portanto também produzimos radical livre. Só que o importante é controlar esse radical livre, nomeadamente com a nutrição, está bem? Por isso é que as pessoas ingerem os antioxidantes. O Que é para antioxidante, libertar esses radicais livres. ou seja, a missão que o antioxidante tem é agarrar nesse radical livre e neutralizá-lo, Ok. está bem? Tocaste tomar chás. Chás Mas vermelhos, não é? nós somos corpos diferentes, pessoas diferentes. Claro. Precisamos de nutrientes diferentes, não é? Como eu costumo dizer, se nós tivermos um carro a gasolina, não vamos pôr gás óleo. É combustível na mesma. Mas o tipo de alimento, se é para um motor diferente, vai ter uma Cada funcionalidade. caso é um caso. Cada caso é um Então caso. as pessoas deviam, de antes de mais, conhecer-se, consultar um médico de forma a se conhecerem o seu próprio metabolismo, Sim, o seu próprio sim. organismo, saber o que é que lhes convém, o que é que não lhes convém. acontece, isto é um pouquinho uma chamada de atenção, que é o que acontece é que as pessoas tomam muitos suplementos, não é? Para prevenir o envelhecimento, vitaminas, substâncias, mas, como ele estava a dizer, Fátima, cada pessoa é um corpo diferente, portanto temos que perceber quais são os nutrientes que estão em carência naquele corpo Ok. para voltar A a repor. repor. Portanto, todas as nossas células, com o tempo, vão metabolicamente voltando a fazer a sua funcionalidade Isso é para evitar a patologia. Claro. Portanto, cada vez mais temos que evitar a patologia, porque se estivermos à espera que surja a patologia, depois podermos tratar Agir. a patologia, é muito melhor envelhecermos de uma forma mais saudável para que consigamos nos defender dela. Claro, e ser velhinhos felizes. Velhinhos felizes. E como a lâmpada, chegar ao último segundo E desligar. pumba, pronto, já Assim é está. que devia de ser, não é? Não era que estar aos piscas. Ai, não teve um flash. É verdade. Então, segundo ponto, a inflamação através da alimentação e hidratação. Do que é que isto se trata? A inflamação, nomeadamente, o que é? É uma capacidade que o nosso sistema imunitário tem de atuar contra alimentos que todos os dias ele está a lutar contra eles, nomeadamente como as intolerâncias. As pessoas que bebem leite sentem-se infartadas, dilatadas, comem aquele determinado tipo de alimento, ficam com diarreias. Portanto, o corpo, o facto de estar constantemente, todos os dias, a lutar contra aquela inflamação, pode dar também a origem a doenças autoimunes. Portanto, essa inflamação também cria mais stress oxidativo e vice-versa. Portanto, um doente com uma doença degenerativa ou uma doença crónica são doentes que, se tomar uma vitamina C, por exemplo, 3 gramas de vitamina C, não faz diferença nenhuma. Se for outra pessoa que tome 3, 4 gramas de vitamina C ao mesmo tempo, que não tenha patologia nenhuma aguda, tem uma diarreia. Ui! Porque não precisa daquele antioxidante para combater a inflamação. Está a perceber? Pois. Ou seja, isto tudo depende da carência que o nosso corpo tem. Claro. Agora, a importância é, a nível do alimento, não ingerirmos o alimento industrializado o mais natural possível, para que seja um alimento rico em antioxidantes, para que nos ajude a combater a inflamação. Mas depois temos outro super nutriente muito bom, que são os ácidos gordos. Esses ácidos gordos podem ser adquiridos, nomeadamente, com o peixe, devido aos seus ômegas. Nós, quando falamos de peixe, falamos de peixe, mas não da aquacultura, falamos de mar. Exato. Mas de mar também, o peixe, quando é escolhido, o peixe mais pequeno possível. Onde é que nós vamos arranjar comida boa? Neste momento, nós estamos num mundo que temos que nos defender de nós próprios já. Exatamente. Já não é propriamente do que nós está à nossa volta. já começámos a poluir as coisas de tal forma que até mesmo a qualidade dos alimentos que vêm, das origens que eram supostas naturais, Sim. por vezes já estão contaminadas. Muito, de uma forma geral, tudo está contaminado.